Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 11 do curso de Teoria de Voo dentro desta janela de piloto privado de avião. E nessa aula nós vamos falar sobre o voo planado. A gente vai ver aí as características do voo planado. É um assunto que tem certa complexidade, mas a complexidade dele não chega nem perto do voo em curva, que nós vamos ver daqui a algumas aulas, beleza? Então eu vou começar aqui para vocês e aos poucos a gente vai fomentando aí esse debate sobre o voo planado nesta aula. Para que exista um voo planado, o peso deve ser maior do que a sustentação. Então, para voo planado, nós vamos ter um ângulo que nós vamos chamar de ângulo de planeio, tá? E esse ângulo de planeio, ele é formado aqui entre a trajetória do voo e a minha linha do horizonte, certo? Entre a trajetória do voo e a minha linha do horizonte, lembrando que a trajetória do voo é paralela ao vento relativo e é onde vai estar a minha velocidade aerodinâmica, é a velocidade da trajetória do voo. Outro fato que acontece aí no voo planado é que a tração é nula, nós não temos motor no voo planado, tá? Nós consideramos um voo sem motor. Isso seria a característica principal de voo planado. E aí aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa do ponto de vista matemático. Temos o peso maior do que a sustentação, beleza? O peso da aeronave está aqui, apontando na vertical. E aí o peso ele é maior do que a sustentação. E aí o que vai estar acontecendo? Temos o nosso ângulo de planeio. Esse ângulo de planeio, quando eu coloco o CG do avião aqui e o peso para baixo, esse ângulo vai estar aqui. E aí nós vamos ter uma componente que vai estar paralela à trajetória, né, do voo, uma componente do peso paralela. Essa daqui, ó, essa componente do peso que ela vai apoiar a trajetória do voo. Essa componente que vai fazer com que a aeronave desça, mantendo um voo planado. E nós temos aqui a componente do peso perpendicular à trajetória, né? Decompondo a nossa força-peso aqui em virtude do ângulo de planeio, teremos peso seno θ na paralela à trajetória e teremos peso cosseno θ na perpendicular à trajetória. E aí, aqui vai começar a brincadeira do voo planado, onde a gente vai começar a brincar com as equações para chegar lá no final da aula e entender como que uma coisa vai variar na velocidade de planeio. Primeira equação do voo planado. Temos que sustentação é igual ao peso vezes o cosseno de θ. A sustentação, lembrando que a força de sustentação ela é perpendicular à trajetória ou ao vento relativo, né? Então eu preciso balancear a força de sustentação com o peso vezes o cosseno θ. Então essa é a primeira condição aí para o voo planado. E a segunda condição, eu vou ter aqui um arrasto. Lembrando que o arrasto é paralelo à trajetória de voo ou ao vento relativo. Então, o peso vezes o seno θ vai ser igual ao meu arrasto. E aí, com essas duas condições aqui admitidas, nós temos a configuração aproximada, muito boa para termos didáticos, do nosso voo planado. O ângulo de planeio ele varia em função do ângulo de ataque, ou seja, em função de CL e CD. Nós lembrando, né, na verdade, lá das aulas anteriores, que a força de sustentação é metade da densidade do ar vezes velocidade aerodinâmica, não vamos esquecer, velocidade aerodinâmica, vezes área molhada da asa, vezes coeficiente de sustentação. E o arrasto, nós vimos que é metade da densidade vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado, vezes a área da asa, vezes coeficiente de arrasto. Para um voo planado com velocidade constante, nós falamos lá no slide anterior que peso é igual, peso vezes cosseno θ é igual a sustentação e a minha força de arrasto é igual a peso vezes o seno do ângulo θ. Essa daqui que vai apoiar a velocidade no voo planado, né? Então, beleza, vamos fazer então esse equacionamento primeiro para sustentação. Eu igualei aqui, ó, sustentação, certo? Aqui tem sustentação a tudo isso daqui. E tem que ser igual a peso vezes cosseno θ. E aí eu vou isolar o peso na equação 1.
Beleza? Joguei o meu cosseno aqui que está multiplicando lá para o outro lado dividindo e ficou densidade do ar vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado vezes área da asa vezes CL sobre 2 cosseno θ. E para o arrasto eu fiz a mesma coisa, só que agora eu peguei aqui e joguei o meu seno dividindo, né, e não o meu cosseno. Então, o peso para a equação do arrasto vai ser igual a densidade do ar vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado vezes área da asa vezes coeficiente de arrasto agora dividido por 2 seno θ. E aí nós temos uma equação que eu vou chamar de equação 2. Eu tenho peso aqui e peso aqui. O peso da aeronave, né, englobado no CG ali, no centro de gravidade, é igual nas duas. Então, o que eu posso fazer? Eu vou igualar o fator peso das duas equações, né? Tudo isso daqui, ó, da equação 2 é igual a peso. E tudo isso daqui, ó, da equação 1 também é igual a peso. Quando eu faço isso, eu posso cortar algumas coisas aí do meu equacionamento. E aí eu vou descobrir que coeficiente de arrasto sobre o seno do ângulo, que eu chamei o ângulo de planeio, vai ser igual ao coeficiente de sustentação dividido pelo cosseno do ângulo de planeio. Eu sei que seno sobre cosseno é tangente, tá? Eu joguei o meu seno multiplicando aqui e joguei o meu CL dividindo para cá. Beleza? Então a razão CD sobre CL é igual a seno sobre cosseno, que é igual a tangente de θ. Então tangente de θ é CD sobre CL, portanto o ângulo θ vai ser igual ao arco tangente de CD sobre CL. Por enquanto está essa parte meio equacionada, mas eu fiz todo o desenvolvimento dessas equações para chegar lá no final da aula e a gente ter muito menos trabalho e a coisa ficar muito mais intuitiva, né? Tudo que é passado no livro de teoria de voo a respeito de ângulo planado, a gente vai ter as equações disso para ficar mais fácil analisar e realmente entender os motivos que saem de fato dessas equações. Eu falei para vocês que o ângulo de planeio vai ser igual ao arco tangente de CD sobre CL. Outra maneira de eu escrever isso é que o meu ângulo de planeio vai ser o arco tangente do inverso de CL sobre CD. A gente viu nas aulas anteriores que existe um parâmetro chamado de máxima eficiência aerodinâmica, que é quando a gente tem a maior razão CL sobre CD. Beleza? E aí eu trago aqui para vocês novamente, né, das nossas aulas aí de teoria de voo, principalmente lá na aula de aerofólios, que foi uma das aulas mais importantes desse curso, a gente tratou da curva L sobre D por alfa. Lembrando que a curva L sobre D eu pego, para cada ângulo de ataque eu tenho o valor de CL e de CD. Né? E aí eu divido esses valores e eu tenho a máxima eficiência aerodinâmica em um ponto. Então, por exemplo, para o aerofólio assimétrico que eu coloquei aqui para vocês, ó, o 2032 Charlie, eu vou ter aqui este ponto de máxima eficiência aerodinâmica e ele vai ocorrer no ângulo de ataque de 5 graus. Para o aerofólio simétrico, eu teria mais ou menos esse ponto aqui, né, de máxima eficiência aerodinâmica, que é onde eu tenho a máxima ração CL sobre CD, e o ângulo de ataque aqui é em torno de 8 graus. Então, beleza. E aí, como que essa relação vai ser trabalhada no ângulo de planeio? Quanto maior a relação de eficiência aerodinâmica, ou seja, CL sobre CD, menor será o ângulo de planeio. Ou seja, quanto maior eu tenho a relação coeficiente de sustentação dividido pelo coeficiente de arrasto, menor vai ser o meu ângulo de planeio. Beleza? Isso acontece por motivos óbvios. Por quê? Porque quando eu aumento aqui, ó, aumento essa parte de baixo, essa conta aqui tende a zero. E o arco tangente de um número que vai tender a zero, ele vai tender também a zero, vai tender ao ângulo menor. Quanto menor for a minha relação de eficiência aerodinâmica, maior vai ser o meu ângulo de planeio, beleza? Então, valores menores aqui torna tudo isso daqui maior. O arco tangente de um valor maior vai ser um ângulo maior, tá? É por isso que isso acontece. Então, isso daqui tem que estar na cabeça de vocês. Quanto maior a relação CL sobre CD, menor o ângulo de planeio. Quanto menor, né, a relação CL sobre CD, maior vai ser o meu ângulo de planeio. Beleza? Agora, vamos falar sobre a razão de planeio ou eficiência aerodinâmica. Razão de planeio é a distância que uma aeronave percorre na horizontal em razão à vertical.
Razão de planeio, por exemplo, 30:1. Cada 30 unidades de distância horizontal percorrida, a aeronave perde 1 unidade de distância vertical em altura. Então, por exemplo, imagine uma aeronave que ela percorreu 30 metros na horizontal, então ela vai perder 1 metro de altura na vertical. Tá? Isso seria a razão de planeio. E a razão de planeio nada mais é do que a relação coeficiente de sustentação sobre coeficiente de arrasto. Por isso que a melhor condição de planeio que nós vamos ter é na máxima razão de planeio. Por quê? Porque eu consigo o maior alcance para menor quantidade de altura perdida. Tá? Esse ângulo aqui, ó, CL sobre CD, que ocorre em um determinado ângulo de ataque, e para vários ângulos de ataque a gente vai ter um valor onde CL sobre CD é máximo, né? A razão CL sobre CD é máximo, é a melhor relação aí que a gente existe. E por isso que em voos planados, a máxima distância de planeio ocorrerá em um ângulo de ataque onde CL sobre CD tem valor máximo. Eu falei para vocês que o ângulo de planeio tem relação com a relação CL sobre CD. Beleza? Então, qual é o ângulo de planeio que eu tenho que voar? O ângulo de planeio que eu tenho que voar é onde o ângulo de ataque maximize esse CL sobre CD. Vamos falar agora sobre máximo alcance em planeio. É utilizado o ângulo de ataque que maximiza a distância de planeio para voos planados após uma pane. Beleza? Então, o que deve ser feito em um voo planado? Ângulo de ataque de maior relação CL sobre CD. Isso irá garantir o maior alcance de planeio para cada unidade de altura perdida. Beleza? Então, no caso, por exemplo, para esse aerofólio simétrico, o ângulo de máxima razão de planeio, eu já falei para vocês que está aqui em 5 graus, e para o nosso aerofólio simétrico, o ângulo de máxima razão de planeio está aqui em torno de 8, 9 graus aproximadamente. Certo? Vamos dar agora uma continuidade. Imagine que nós temos uma aeronave aqui em pane em uma determinada altura. E aqui é a distância horizontal percorrida. Vamos falar agora a respeito das trajetórias de planeio dessa aeronave. Ela pode percorrer essa trajetória ou essa trajetória. Para ela percorrer essa trajetória aqui, ela precisa utilizar o ângulo de ataque de máximo relação CL sobre CD. Por quê? Porque dá o maior alcance horizontal para cada unidade de altura perdida na vertical. E aí nós vamos ter aqui o ângulo de planeio de maior alcance. Né? O maior alcance que foi dado das 3 trajetórias é essa. Agora vamos imaginar essa segunda opção. Ao invés de utilizar o ângulo de máximo CL sobre CD, foi utilizado um ângulo um pouco maior, né? Um ângulo de ataque. Lembrando que o ângulo de ataque é formado entre a trajetória do voo e a corda do perfil da asa, beleza? Aqui, por exemplo, ó, foi usado o ângulo de ataque de máxima maior do que o de máxima relação CL sobre CD. E aí a gente tem a seguinte condição, ó. Esse ângulo de planeio 1, ele foi aqui um pouco maior do que o ângulo de máximo alcance, beleza? E aí no terceiro caso, eu optei por usar um ângulo de ataque menor do que o ângulo de máximo CL sobre CD, que é o que interessa, o ângulo de máxima eficiência aerodinâmica. E aí a gente teve ainda um ângulo de planeio 2 maior do que o ângulo de máximo alcance. Beleza? Então, o que a gente extrai de tudo isso daqui? Pessoal, não falei para vocês anteriormente aí, mas todas essas equações que eu estou passando não caem na ANAC, ok? Não precisa ficar deduzindo, escrevendo equação, decorando equação. O que cai é o resultado de tudo isso daqui, tá? Que é o que eu coloco escrito nos slides e essas nuvenzinhas aqui para destacar. E desse slide, o que nós vamos extrair? Qualquer ângulo de ataque diferente do ângulo de máxima relação CL sobre CD, seja esse ângulo de ataque maior ou menor, vai resultar em um menor alcance de planeio, né? É o que nós vemos aqui, ó. Para esse ângulo de ataque aqui, ó, eu tenho esse ângulo de planeio e a maior distância horizontal.
Aqui eu usei um ângulo de ataque maior do que o de máxima CL sobre CD. O meu ângulo de planeio foi maior, mas a minha distância horizontal, ó, ela foi menor também. E aí quando eu diminuí o ângulo de ataque, nesse caso aqui foi uma das piores situações, né? Eu diminuí o meu ângulo de ataque em relação ao máximo CL sobre CD, eu ainda tive aqui um ângulo de planeio maior, mas a minha distância foi a menor de todas, tá? Isso não é uma regra. Se eu diminuir o ângulo de ataque, a distância vai ser menor, ou se eu aumentar mais o ângulo de ataque, vai ser menor, mas maior do que a de menor ângulo de ataque. Não é uma regra, mas é apenas para mostrar para vocês. O que é muito importante, qualquer ângulo de ataque diferente do ângulo de máxima relação aí de eficiência aerodinâmica, seja esse ângulo maior ou menor, vai resultar em um menor alcance de planeio, certo? Então, beleza. Agora nós vamos falar de um planeio vertical ou mergulho, tá? É praticamente a mesma coisa, e velocidade final. Ocorre quando se tem sustentação nula e a aeronave em voo, ou seja, uma queda descendente na vertical. Então, velocidade final, ela vai ocorrer aí quando o arrasto se iguala ao peso em queda livre. Temos o peso da aeronave e a trajetória de mergulho aqui. Temos a corda do perfil e, portanto, nós vamos ter aqui um ângulo de ataque. E esse ângulo de ataque nós vimos lá na aula 6.2 que existe um ângulo de ataque que torna o meu CL zero. E esse ângulo de ataque ele é chamado de alfa lift zero, tá? O ângulo de ataque de zero sustentação, porque o meu CL é igual a zero. E aí nós temos aqui o arrasto. Neste caso aqui, ó, a força-peso é igual ao arrasto. E o arrasto é metade de densidade vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado, vezes área da asa, vezes o ângulo. O ângulo não. O coeficiente de arrasto do ângulo de ataque de zero sustentação. Então, beleza. Essa velocidade aqui que ele alcança, que é quando o peso se equaliza com o arrasto, vai ser a velocidade que nós vamos tratar como velocidade final da aeronave, né? A velocidade de mergulho, que ela só é balanceada pelo arrasto. E aí, fazendo um trabalho com as equações aqui, também não precisa decorar essas equações, é só para a gente entender os efeitos, tá? Que a variação de um parâmetro ou outro do ar ou da aeronave vai alterar em relação à velocidade final. Eu sei que a velocidade final é a raiz quadrada de 2 vezes o peso, dividido por densidade vezes área da asa, vezes coeficiente de arrasto no ângulo de ataque de sustentação nulo. Tá? É um único coeficiente de arrasto que é admitido para esta condição de planeio vertical ou mergulho. A velocidade final ela vai ser a máxima velocidade que uma aeronave atinge em mergulho e sem tração. Ou seja, motor desligado, eu preciso descer lá com uma velocidade de mergulho determinada. Só que o que é necessário aí para essa velocidade final? A velocidade final não pode ser maior do que a velocidade limite, tá? A velocidade limite é uma velocidade especificada pelo fabricante durante o projeto, porque existe uma grande possibilidade de uma falha estrutural. Quando você está num voo em mergulho, você tem fatores de carga negativo, tá? A gente vai ver isso daqui algumas aulas. E os fatores de carga negativo, do ponto de vista estrutural, às vezes eles são um pouco mais complexos do que os fatores de carga positivo. Beleza? Então, por isso, a velocidade final ela não pode exceder uma velocidade determinada pelo fabricante, que é chamada de velocidade limite. Tá? Mas a fórmula da velocidade final é essa. E aí agora vamos ao que interessa da velocidade final. Como que vai funcionar aí a variação da velocidade final? A velocidade final ela aumenta se aumentei o peso, aumenta a velocidade final. Se eu aumentar a minha carga lar, ó, aqui ó, que é a relação W sobre S, né, peso sobre a área da asa, eu também aumento a velocidade final. Se eu diminuo aqui a minha densidade, dividir por um valor menor, torna esse valor aqui todo maior. Então quando eu diminuo a densidade, a velocidade final também aumenta. Beleza? Lembrando que em velocidade final aqui, né, para essa condição de planeio vertical, a sustentação é nula, não existe sustentação. E se eu diminuo a área da asa também, eu dividir aqui por um valor menor, torna tudo isso daqui um valor maior.
Então, esses 4 parâmetros aqui, isso sim é a parte importante de todo esse equacionamento. Ó. O conceito que sai daqui. Se eu diminuo a área da asa do avião, a velocidade final também aumenta. Agora vamos ver quando a velocidade final diminui. Se eu aumentar a área da asa, né, dividir por um valor maior, vai tornar tudo isso menor e a velocidade final vai ser menor. Se eu aumentar aqui a densidade do ar, dividir por um valor maior vai tornar todo esse valor menor e aí a velocidade final também diminui. Se eu diminuo o peso do avião, ó, né, eu estou diminuindo o que eu estou multiplicando aqui em cima. Multiplicar por um valor menor, né, aqui no numerador da minha equação vai tornar a minha velocidade final menor também. E se eu diminuir a relação W sobre S, que é a relação de carga lar, isso também vai diminuir a minha velocidade final. Então, o que de todo esse equacionamento interessa aqui para nós é essa parte aqui, tá? Nenhuma das equações que eu coloquei para vocês é necessário ficar decorando, deduzindo, refazendo para a banca da ANAC. Eu coloquei as equações porque eu considero que é um material de apoio melhor para a gente compreender tudo isso daqui que está sendo dito, né? A equação é uma maneira da gente entender, opa, eu aumento aqui, eu aumento aqui. Opa, se eu diminuo aqui, eu diminuo aqui também. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar a respeito da influência do peso. O peso não tem influência no alcance horizontal no voo planado, apenas na velocidade. Beleza. Nós temos aqui que arrasto é igual a metade de densidade vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado vezes área da asa vezes CD. Para o voo planado com velocidade constante, a gente tem que o arrasto é igual a peso vezes seno-teta. A gente já viu isso no início da aula. Então, metade da densidade vezes velocidade aerodinâmica ao quadrado vezes área da asa vezes coeficiente de arrasto é igual a peso vezes seno-teta. Então, beleza. Agora vamos falar então da velocidade. Eu não vou isolar o peso, eu vou isolar a velocidade, que eu quero ver como que o meu peso influencia a minha velocidade de descida. Beleza? Então tá. Com isso a gente vai descobrir que a minha velocidade de planeio, tá? A velocidade de planeio é a velocidade paralela à trajetória. Vai ser 2 vezes o peso vezes o seno do ângulo θ, dividido por tudo isso daqui. Bacana! Então, se eu aumentar o meu peso, eu aumento também a minha velocidade de planeio. Mas e a distância de planeio? O que acontece? Vocês têm alguma ideia? O peso não tem influência no alcance horizontal do voo planado, apenas na velocidade. Então vamos imaginar uma aeronave mais leve de 250 kg, descendo com um determinado ângulo de planeio, portanto um determinado ângulo de ataque, e ela percorre uma distância de planeio de 1000 metros. E uma aeronave mais pesada, igual a outra, na mesma altura, descendo com o mesmo ângulo de planeio, portanto o mesmo ângulo de ataque, e também percorreu 1000 metros. A aeronave mais leve, ela fez uma descida em 5 minutos e, portanto, mais lenta do que uma aeronave mais pesada, que fez essa mesma descida em 3 minutos e, portanto, mais rápida. Então, o que nós vamos trazer aqui de todo aquele equacionamento que foi feito, que deu origem a esta parte conceitual, essa sim que nos interessa para a banca da ANAC. O aumento do peso ocasiona um aumento apenas da velocidade de descida e da razão de descida. Tá? A distância de planeio das duas, seja essa aeronave mais pesada ou essa mais leve, para uma quantidade de altura perdida é a mesma. Tá? A distância de planeio é a mesma. Só que a velocidade vertical de descida ela aumentou. Tá? A razão de descida é a velocidade vertical de descida medida pelo instrumento Climb ou VSI, é a mesma coisa. Tá? E a razão de descida ela é calculada por velocidade de planeio vezes o seno do meu ângulo de planeio. Quando eu aumento o peso, eu aumento o meu ângulo de planeio. Opa, meu ângulo não. Quando eu aumento o peso, eu aumento a minha velocidade de planeio. Se eu aumento a velocidade de planeio, eu aumento a razão de descida. Quando eu diminuo o peso, eu diminuo a velocidade de planeio. Quando eu diminuo a velocidade de planeio, eu diminuo a razão de descida, mas o alcance horizontal. Desde que tenha sido feito aí o ângulo de planeio de máxima relação aerodinâmica, que é dado em um ângulo de ataque de máximo CL sobre CD, vai ser a mesma distância de planeio.
o peso da aeronave não deve influenciar na distância de planeio, apenas na velocidade de descida, beleza? Ou razão de descida. E aí agora nós vamos falar de um segundo fator aí que influencia no nosso voo planado, bastante importante, que é a densidade do ar. A densidade do ar não tem influência no alcance horizontal também. O alcance horizontal, se você utilizar o ângulo de ataque de máxima eficiência aerodinâmica, ele vai acabar por terminar aí no ângulo de planeio determinado e não vai alterar o alcance horizontal, apenas a velocidade de planeio. Então, velocidade de planeio é a raiz quadrada de 2 vezes peso vezes o seno de θ. Tá? Lembrando que θ é o ângulo de planeio, formado entre a linha do horizonte e a trajetória do CG da aeronave, dividido por densidade do ar, vezes área da asa, vezes CD. Então vamos lá, vamos começar a brincar com as equações. Se eu aumento a densidade do ar, eu vou diminuir todo esse número, porque eu estou, eu estou dividindo por um valor maior. Dividir por um valor maior torna um valor aqui menor. E, portanto, a minha velocidade de planeio diminui. Outra coisa bastante interessante. Se a densidade do ar é maior, eu estou em altitudes menores, beleza? Porque a gente sabe que conforme a altitude vai se elevando, a densidade vai diminuindo. Então, velocidade de planeio, quanto menor aí a velocidade de planeio, maior a densidade do ar. Na verdade, a relação é inversa, né? Quanto maior a minha densidade do ar, menor vai ser a minha velocidade de planeio. E aí, segunda condição, diminuir a densidade do ar, a velocidade de planeio aumenta. Temos baixas densidades do ar em altitudes maiores, portanto, a velocidade de planeio vai ser maior. Então, com isso, o que a gente traz dessa aula, né, dessa parte da aula? Voos planados em altitude, eles vão ocorrer com mais rapidez do que voos planados em altitudes menores, beleza? Voos planados mais próximos ao nível do mar vai ocorrer aí com menos velocidade do que um voo planado em extrema altitude. Então vamos para cá, vamos imaginar a seguinte condição. Temos uma aeronave aqui a 8.000 pés, tá? A aeronave está mais alta e a densidade do ar dessa aeronave é menor. Por quê? Porque ela tem mais altura, densidade menor. E aqui, esta aeronave ela está a 3.000 pés, tá? E a densidade do ar é maior. Então, o que vai acontecer? Essa aeronave que está mais alta, vamos supor que ela perdeu 600 pés, beleza? E ela percorreu uma distância de planeio de 1.000 metros. Ela perdeu esses 600 pés em 3 minutos. Portanto, ela fez uma descida mais rápido. A aeronave que está a 3.000 pés, que ela está mais baixa, que tem a densidade do ar maior, ela também perdeu os 600 pés. Quando ela perdeu esses 600 pés, ela também percorreu uma distância de planeio de 1.000 metros. Tá? Só que a descida da aeronave, que estava mais próxima ao nível do mar, ela foi 5 minutos, portanto mais devagar. Então, densidade do ar. Quanto menor a densidade do ar, maior a altitude. Planeios em altitudes, eles têm velocidade de planeio maior. Planeios em baixa altitude, mais próximos ao nível do mar, vai ter velocidades de planeio menores também, beleza? Então, na prática aí, é isso que vai estar acontecendo a respeito da densidade influenciar no voo planado. O aumento da altitude, redução da densidade, ocasiona apenas o aumento da velocidade de descida e da razão de descida. Tá? Só isso. A altitude aumenta a velocidade de descida e razão de descida. Mais nada. E se tiver vento? O vento de proa ou de cauda irá influenciar na distância horizontal de planeio. A única coisa que influencia na distância de planeio, tá? A única coisa que é capaz de influenciar na distância de planeio é o ângulo de ataque e o vento. Mais nada. A única coisa que influencia na distância horizontal de planeio é o ângulo de ataque e o vento. Então vamos imaginar a seguinte situação. Temos uma aeronave aqui com uma razão de descida, beleza? E ela estaria descendo com ângulo de máximo alcance horizontal. A gente já viu que ele ocorre
no máximo, no ângulo de ataque de máximo CL sobre CD. Então percorreria essa distância horizontal. E aí veio um vento de proa. Esse vento de proa, quando a gente coloca aqui no triângulo de velocidades, ó, ele faz com que o ângulo, né, de descida com vento de proa seja maior do que o ângulo de máximo alcance. E isso implica em um menor alcance em planeio, beleza? Então o vento de proa, ele aumenta o ângulo de planeio, reduz a distância de planeio, só que a razão de descida não muda, certo? O vento de proa, ele aumenta o ângulo de planeio, reduz a distância de planeio, só que a razão de descida não muda. Por quê? Porque o vento de proa, ele só vai atuar na componente horizontal. Na componente vertical, ele não atua em nada, beleza? Então, a respeito de vento de proa, é isso que acontece. Agora vamos falar de vento de cauda. Uma aeronave na mesma altura que estava aqui nessa situação, ela tem uma razão de descida, uma velocidade horizontal e uma VA aqui de planeio. Temos o ângulo aqui de máximo, o ângulo de planeio, né, de máximo alcance. O ângulo de planeio de máximo alcance ocorre um determinado ângulo de ataque do avião. E aí eu vim com um vento de cauda. Quando eu vim com o vento de cauda, ó, o que aconteceu? O vento de cauda, ele tendeu a empurrar o avião mais rápido na horizontal. Então, portanto, o meu ângulo de planeio com vento de cauda, ele é menor do que o ângulo de planeio de máximo alcance. E isso vai me implicar em um maior alcance aí da aeronave. Por quê? Porque eu tenho mais uma componente de velocidade na horizontal. Só que a razão de descida também não muda. Então, o vento de cauda, ele reduz o ângulo de planeio, né? A gente vê aqui, ó, um ângulo um pouco menor, aumenta a distância de planeio, e a minha razão de descida não muda. Por quê? Porque o vento de cauda, ele só atua na componente horizontal da velocidade. Ele não atua na vertical. Então a minha razão de descida vai ser mantido aí, esteja eu com vento de proa, esteja eu com vento de cauda, alterando o vento apenas a distância e o ângulo de planeio. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula de teoria de voo. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like no vídeo. E se não se inscreveu no canal, se inscreve aí para ficar por dentro do que vem pela frente, tá bom? Temos as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Aviadores Aeronautas. Temos o nosso e-mail, aviadoresaeronautas@gmail.com. Qualquer dúvida, sugestão, pode estar mandando aí, a gente vai esclarecer da melhor maneira possível. Lembrando para vocês que todas as equações passadas nessa aula não tem necessidade de ficar gravando, lembrando ela, deduzindo. Tá? Eu trouxe o equacionamento apenas para facilitar essa análise final. Quando eu vario a densidade, o que acontece com a velocidade? Quando eu vario o peso, o que acontece com a velocidade? Tá? É mais por isso que eu trouxe a equação, para ficar mais fácil de eu também enxergar no decorrer da aula. Próxima aula vamos falar de voo ascendente e espero vocês lá, hein? Valeu, muito obrigado e até a próxima.